Então, então tá bom, gente. Bom dia, aliás, boa tarde. Que Jesus nos abençoe a todos e nos dê uma ótima tarde de estudo. Como o Felipe já disse, hoje a gente continua o estudo desse livro aqui, Jesus no Lar, a lição que se chama Os Instrumentos da Perfeição. E esse livro, o Jesus no Lar, ele foi ditado pelo espírito Neo Lúcio e psicografado pelo médium Chico Xavier. Mas a gente vai começar citando os versos de uma música de um compositor chamado Gonzaguinha. Esses versos dizem o seguinte: viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. É possível que uma boa parte das pessoas aqui presentes conheça essa música e mesmo que não goste do gênero musical dela, pode ter, na hora que eu estava falando aqui, cantado mentalmente ou baixinho, daquela forma animada, né, que o Gonzaguinha fazia, né? Que depois disso aí viu, simbora povo, viver, enfim. E apesar de não ser uma música espírita, o quanto a gente não consegue identificar nessa música da doutrina, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Nós estamos encarnados, nós estamos tendo a oportunidade de ter os aprendizados, de fazer os resgates necessários para a nossa evolução espiritual. Existe uma quantidade imensa de desencarnados esperando essa oportunidade e está na nossa vez. Está na nossa vez. Somos todos filhos de Deus, um Deus soberanamente justo e bom, que não passa a mão na cabeça em relação às nossas faltas, mas que nos dá sempre, sempre chances de reparação. Olha que coisa bacana. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. A gente manteve a repetição da palavra cantar várias vezes, como está na música, porque é assim mesmo. Nós vamos cantar várias vezes em várias vidas a beleza, a possibilidade de sermos aprendizes. São as nossas encarnações em que a misericórdia divina nos permite que a gente aprenda, que a gente se aperfeiçoe sempre, sempre, sempre no nosso caminho para nos tornarmos espíritos puros. Eu sei que a vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Alguém tem dúvida que a vida podia ser melhor? Claro que não, né? Ninguém tem dúvida disso. Mas o resto da frase, da música, afirma. A vida podia ser bem melhor e será. E como é que ela será? Através do nosso melhoramento, da nossa evolução espiritual. A gente vai bater nisso várias vezes, através da nossa evolução espiritual. E esse, minha gente, é um caminho sem volta, cada um fazendo a sua parte. É por isso, por tudo isso que já foi dito, que nada impede que se diga da vida: é bonita e é bonita. Mas o que isso tem a ver com o tema da nossa palestra de hoje, né? Será que tem alguma coisa a ver? Bom, o capítulo do livro que nos serve de tema, esse capítulo, ele começa narrando que Pedro estava reunido com Jesus e com outros companheiros, e ele estava muito chateado, porque ele tinha se indisposto com alguns parentes, né? Os parentes tinham dito coisas para ele tinha brigado com os parentes e tal. E quando Jesus pergunta como ele reagiu nesse momento, né, Pedro responde, e aí eu vou ler um trechinho aqui do livro mesmo. Sem dúvida, reagi como devia, coloquei cada um no próprio lugar. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que eles são portadores. Meu tio é um raro exemplar de sovinice. Meu primo é um mentiroso quanto mais. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. Que absurdo, né, gente? Que absurdo. Ainda bem que nenhum de nós aqui presentes reage ou jamais reagiu assim a uma ofensa, melhor dizendo, ou a uma suposta ofensa como essa, né? Graças a Deus, ninguém aqui nunca agiu dessa forma. Só que não, né? Mas, enfim.
Na continuidade da história, Jesus, claro, vai se posicionar, ou melhor, vai nos ensinar sobre esse assunto. Mas mesmo antes de dar prosseguimento, e até para nos dar mais base de entendimento para o que o mestre irá nos trazer, a gente já consegue fazer algumas reflexões à luz da doutrina espírita, né? Quando a gente falou ainda há pouquinho, né, que ninguém agia assim como Pedro, na situação de Pedro, claro que era uma brincadeira, né? Todos nós, em algum momento, reagimos assim, seja verbalmente ou por pensamentos, né? A gente, ou, como se diz, joga na cara, né? Você está dizendo isso de mim, mas você é isso, isso e aquilo. Ou a gente joga na cara, como se diz, ou a gente coloca aquela capa de superior, de não estou nem ligando, mas mentalmente pensando fala. Você pensa, você está me falando isso, mas você também é assim, 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 assado. Né? Isso adianta? Isso alivia a gente? E essa não é uma pergunta retórica, aquela ou de lugar comum, ou de pregação. Adianta responder o outro, isto nos alivia? Não, não. É uma pergunta para a gente pensar de verdade. Vamos pegar o exemplo de Pedro. A história já tinha acontecido, ele já tinha, segundo ele mesmo, colocado cada um no próprio lugar, anunciado as más qualidades que os parentes eram portadores e provado, segundo ele, perante numerosa assistência, que ambos eram hipócritas, os dois parentes que estavam lá, enfim, falando mal dele. Então, o assunto estava encerrado, mas ele continuava chateado com a história. Cadê o alívio? Isso acontece conosco também. Por exemplo, quando alguém nos questiona, nos pergunta sobre algo que a gente deveria ter feito e por algum motivo justo nós nos fizemos, a nossa resposta é simples, mesmo que outra pessoa não goste. Eduardo, você conseguiu comprar aquele produto que eu te pedi? Cara, não deu. Puxa vida, mas não deu por quê? Porque eu tive um problema no trabalho, que eu tive que ficar até um pouco mais tarde, e quando eu passei, a loja já estava fechada. É chato, a pessoa pode não gostar, mas é a verdade, não foi possível fazer. Em situações como essa, quando a gente responde isso, a gente não fica depois. Eu disse que a loja estava fechada, mas eu devia falar, ter dito mais isso, isso e aquilo. Não, passou, foi, aconteceu. Agora, quando a gente passa por uma situação como a de Pedro, a história é outra. Mesmo depois da gente ter, entre aspas, respondido à altura, do momento já ter passado, a gente continua pensando, pensando assim, eu respondi isso, mas eu devia ter dito aquilo, aquilo e mais aquilo outro. E toda vez que a gente lembra ou conta isso para alguém, aquele sentimento de indignação retorna como se a gente estivesse revivendo a situação. Não tem tranquilidade nenhuma. Isso porque, minha gente, no primeiro caso que a gente colocou, o questionamento atingiu o racional, só o nosso lado racional, e foi ele que respondeu. Eu não comprei o que você pediu, porque aconteceu o imprevisto, quando eu passei lá, a loja já estava fechada. Não deu. Simples assim. Nas situações como a de Pedro, o assunto vai direto, que Pedro contou, né? O assunto vai direto para a nossa parte emocional. E quando a resposta sai da mesma forma que ele respondeu, da forma como a gente citou, é porque os convocados a lidar com o momento foram o nosso orgulho e a nossa vaidade. E minha gente, raramente o nosso orgulho e a nossa vaidade ficam satisfeitos. Para ilustrar isso de uma maneira mais estruturada, e não só pela boca aqui do expositor, a gente vai recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo e citar alguns trechos de comunicações de espíritos superiores que estão no capítulo 12, que é o capítulo Amai os vossos inimigos. Desculpem. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho certo. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. Umas e outras lhe roçam a epiderme, sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida,
é sempre um crime aos olhos de Deus. Isso foi uma comunicação de Adolfo, bispo de Argel, 1861. Que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que me exige, ou se não reclamar de quem me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os que se acham esclarecidos pelo fasto do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido, respondeis de maneira acre e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos. Essa é uma comunicação do espírito Francisco Xavier, não o nosso Chico Xavier que conhecemos, mas um espírito anterior, de 1861 também. E por último, ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou? Só quando isto se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Isso é uma comunicação de um espírito superior, é assim que ele se identificou, também de 1861. Esses trechos, minha gente, eles estão no item do capítulo 12, que trata do duelo. Sim, porque se a gente não tem mais aqueles duelos, aquelas figuras dos duelos que a gente vê nos filmes, né, que as pessoas duelavam até a morte para lavar a honra, a gente continua duelando, sim, com as palavras. E se agora a gente não tem a morte física do adversário, a gente busca ser o último a ficar de pé numa disputa moral. A gente mata a conversa do outro com a nossa razão, com a nossa suposta razão, né? E essas comunicações que nós vimos nos dão um norte bem diferente a seguir. Elas dizem para nós não nos importarmos com a aspereza da estrada e seguirmos o caminho reto. Elas nos mostram onde estão as nossas fraquezas, que são o nosso orgulho e a nossa vaidade. Elas nos dão a receita, inclusive, para nos livrar delas. Substituir um equivocado amor próprio. O amor próprio é importante, claro, nós temos que ter amor próprio, mas ele não pode ser baseado nem na nossa vaidade, nem no nosso orgulho. E aí um amor próprio equivocado. Então, a gente substituir esse amor próprio equivocado pelo amor ao próximo. Tudo isso que a gente está dizendo aqui, perdão, não significa que a gente deve ficar passivo diante daqueles que nos ofendem, mas que, primeiro, a gente avalie se é uma ofensa real ou se a flecha que foi disparada atingiu, de novo, o nosso orgulho e a nossa vaidade. Segundo, se essa ofensa for real, que a gente possa reagir de uma maneira construtiva, tanto para o outro como para nós. A gente vai falar disso mais adiante. Bom, voltando à nossa história, né, a história do livro, depois que Pedro relata como ele reagiu às agressões de seus parentes, Jesus, sempre usando sabiamente as comparações do dia a dia das pessoas com que ele convivia, para que ele pudesse se fazer mais claro nos seus ensinamentos, ele pergunta a Pedro: Pedro, o que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha, respondeu Pedro, já meio irritadiço. Com o que? Tornou o amigo celeste bem-humorado. Usando ferramentas. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: as pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos da nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de dar solução. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar
a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifesta em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Pois é, e às vezes parece que esses familiares são martelos de verdade, né? Eles batem com força mesmo. E durante esse período de pandemia, esse trabalho de carpintaria ficou bem mais evidente, né? Antes a gente saía de casa para realizar as nossas obrigações, voltava à tarde para casa e pouco convivia com os nossos familiares, né? Em alguns casos, eles eram quase que companheiros que dividiam a casa com a gente, né? Rachavam as contas. Quando a gente foi obrigado, por razões de saúde, a ficar em casa, o convívio passou a ser muito mais intenso. Em alguns casos, o convívio passou até a acontecer, que antes não acontecia, né? E esse foi e continua sendo, minha gente, o teste para a gente saber o quanto a gente realmente conhece os nossos parentes. No caso, os nossos parentes mais próximos. Os nossos companheiros, as nossas companheiras, os nossos filhos, as nossas filhas, nossos pais, nossos irmãos, etc. E, é claro, é um teste também para saber o quanto eles nos conhecem. E o teste mais sério, o quanto nós nos conhecemos. E esse aprendizado, esse aperfeiçoamento, ele é mútuo. Então, nós também somos martelos e serrotes para os outros. A gente vai aproveitar esse momento e ler um trechinho de uma lição desse livro aqui, do Pão Nosso, que foi psicografado também por Chico Xavier, mas ele foi ditado pelo Espírito Emmanuel. É a lição, capítulo 117, que se chama Em Família, e cada capítulo desses ele é precedido por um pequeno trechinho ou do Evangelho ou de uma carta de Paulo. Nesse caso aqui, é uma carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 4, que diz o seguinte: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a reconhecer seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. E aí Emmanuel discorre. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. O bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se coadunam. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se agregaram ao círculo familiar, através dos laços consanguíneos, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. Desculpem. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras e regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhes as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Vamos pensar com sinceridade, né? Às vezes a gente não leva muito mais em consideração a opinião ou o conselho de uma pessoa de fora do que dos nossos parentes próximos. Às vezes a gente está em casa, pergunta em casa: essa roupa ficou boa? Está boa essa roupa em mim? E se a pessoa responde: não, está ótima, a gente não raro responde: ah, mas você não conta. Mas se alguém de fora disser: nossa, a mesma roupa, a mesma coisa, nossa, como sua roupa, como ficou bem em você essa roupa, aí sim, aí a gente sabe que está tudo bem, né? É como se a pessoa de casa tivesse a obrigação de te achar que você está bem incondicionalmente. E com a ajuda aos nossos próximos, mais próximos, a sensação pode ser muito parecida.
Ou a gente prioriza ajudar as pessoas de fora porque acha que os nossos familiares podem esperar, afinal de contas, eles estão sempre ao nosso lado e vão compreender, ou a gente, porque está interessado em reconhecimento, opta por ajudar as pessoas de fora porque acha que assim vai ganhar uma pulseirinha VIP e vai poder pedir música no Fantástico, no plano espiritual. O que a gente faz pelas pessoas de casa não tem o mesmo peso, porque elas têm a obrigação de reconhecer o nosso esforço. E o texto nos mostra que não é nada disso. As pessoas mais próximas são as primeiras que precisam de ajuda, e às vezes a gente faz questão de ignorar isso. Até porque na rua, isso é muito bom, né? Porque na rua a gente consegue usar o nosso personagem de pessoa superior, né? A gente dá aquele conselho, dá aquela ajuda, e a pessoa que recebe fica assim, nossa, ele é legal, ele realmente é uma pessoa top, né? Superior, aí, espiritualizada. Em casa, mesmo que a gente não admita isso, a gente sabe que não dá para ser assim, porque o outro nos conhece. Então, mesmo que o conselho ou a ajuda que a gente tenha para dar seja útil e perfeita, a gente corre o risco de ouvir. Você fala, mas você não age assim. E aí fica ruim para a gente. Não é não? Fica muito ruim. Mas, na verdade, essa é a grande lição. A gente ajuda e a gente se ajuda. A gente cresce junto com o nosso próximo. A gente se fortalece junto com ele. A gente se prepara, tanto nós mesmos quanto os nossos próximos, para sermos úteis para as pessoas mais além. E Jesus continua na explicação para Pedro, né? Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz, em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Então, aquele parente difícil, que por mais que a gente persista em tratar bem e ajudar, não nos dá esse retorno, é, na verdade, um grande professor ou uma grande professora. E nós também somos para ele, quando a gente mostra que pode ser diferente. E é sobre isso que a gente fala agora, expandindo esses ensinamentos tão importantes de Jesus. É claro que para fazer isso, para fazer essa expansão, a gente vai usar, óbvio, as palavras do próprio Mestre Jesus. Aprendeste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Talvez essa seja uma das passagens mais atacadas pelos críticos do Evangelho, né? Segundo eles, seria um estímulo total à passividade. Eu apanho e, ao invés de revidar, eu dou a outra face para o sujeito bater de novo. Colocado de maneira literal, seria, de fato, um absurdo mesmo, né? Mas o que Jesus nos ensina com dar a outra face é não responder o mal da mesma forma. A outra face é revidar entre aspas, é revidar com o bem. Se a gente, por exemplo, responde de uma forma mais branda a alguém que nos fala de maneira áspera, a gente mostra que não concorda com aquela atitude sem precisar agredi-lo. Mas é claro, quando a gente responde de maneira branda, com sinceridade, não como uma forma de se mostrar superior. E como foi dito quando a gente falou do duelo, quando a gente age dessa forma, nós seremos incompreendidos, nós seremos chamados até de covardes.
Mas esse é o procedimento correto para que o mal não se prolifere. E tem outra coisa também. Essa também é uma forma para o nosso burilamento, como Jesus nos diz no texto que a gente está estudando. Se a gente está passando por aquilo, é porque a gente tem algo a aprender com aquilo. E como não existem, né, espíritos que são encarnados ou desencarnados, que foram criados para simplesmente serem vítimas, se a gente está vivenciando esse aprendizado, é porque existe uma boa chance de nós já termos estado do outro lado do balcão, seja em outra vida, ou quem sabe, nessa mesma. Né? Aí cada um de nós precisa avaliar. Um outro trecho do Evangelho de Mateus, que a gente vai citar aqui para expandir a nossa explicação do mestre, é esse aqui. Aprendeis que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que com isso fazeis a mais do que com os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Mateus também, capítulo 5. Esse trecho ele tem uma relação direta com o que a gente leu anteriormente. Claro que Jesus não nos pede que tenhamos o mesmo carinho dedicado às pessoas que gostam de nós, àqueles que não nos querem bem. Então, o que o Cristo nos diz é que a gente não deseje mal a essas pessoas. E, ao contrário, que a gente ore por elas, até porque a gente está falando de pessoas que estão próximas de nós. Então, a gente não pode querer mal a essas pessoas. Ao contrário, a gente tem que trazê-las para perto de nós, a gente tem que acolher essas pessoas, por mais que seja difícil, por mais que seja uma tarefa que a nós é impossível. Mas a gente, lá em cima nos foi dito, né, que Deus não nos dá, a providência divina não nos dá nada maior, nenhum problema maior do que a solução que a gente possa dar. E se a gente não age assim, se a gente não responde ao mal com o bem, ou se a gente não deseja o bem para essas pessoas, a gente está agindo igual a elas, a gente volta àquela situação que a gente já falou, a gente está proliferando o mal e não está aprendendo nada com isso. E quando a gente reflete sobre tudo isso, né, percebe como tudo se conecta, como todos nós nos conectamos. O bem que a gente faz ao nosso próximo mais próximo se liga ao bem que os outros próximos fazem aos seus próximos mais próximos e assim sucessivamente. Esse é um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, é o nosso dever e é um grande prazer. É um grande prazer. E aí, a gente volta à música que a gente se referiu no começo da nossa conversa. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, que a gente repita. É bonita e é bonita. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe a todos.